Em um período de 2 anos, aproximadamente 20 pessoas desapareceram no mesmo local. Essas pessoas passavam perto de uma torre de água e dali simplesmente elas sumiam. A polícia da Índia chamou esse local de buraco negro. Isso já parece bem estranho, né? Mas vai ficar ainda pior depois desse caso ser solucionado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso que eu tô trazendo para vocês hoje aconteceu na Índia. Esse caso é bem complicado e tem muitos detalhes, então pode ser que o vídeo fique um pouco comprido, tá? Então já pega um cafezinho aí. Eu vou iniciar esse caso de hoje contando para vocês a história de Surinder Kohli. Eu vou estar chamando ele de Kohli, pois é assim que todos chamam ele até hoje. Ele nasceu em 1970 e cresceu em um vilarejo que tinha aproximadamente 60 habitantes. A família do Kohli era bem pobre, ele tinha 3 irmãos e a família era da casta Dalit. E só para resumir rapidamente aqui como que funcionam os sistemas de castas da Índia, é como se fosse uma divisão social, tá? Mais ou menos isso. Então, a família do Kohli era da casta Dalit e pessoas dessa casta, eles geralmente conseguem somente os empregos mais desagradáveis, tá? Que eles chamam assim, como coveiro, ou lavrador, ou pessoas que são encarregadas de descartar os animais depois que eles perdem a vida, e assim vai. E quando Kohli estava com 12 anos de idade, ele começa a ajudar o pai dele, que também trabalhava como açougueiro. Então aqui nesse ponto, ele aprende a separar um animal. E só uma informação muito importante aqui para adicionar, para a gente entender mais esse caso, é que na Índia, muitas das pessoas são vegetarianas. Nem todos, tá? Mas uma grande parte dos indianos, sim, não come carne. Bom, vocês estão vendo que esse caso aqui ele vai ser bem pesado, né? Só para avisar vocês que, se você quiser, pode deixar esse vídeo aqui, tá? Escolhe outro vídeo aqui nas playlists, que eu vou ter vídeos mais lights para vocês assistirem. Mas pode ter certeza que eu vou contar a história aqui certinha e quando tiver a parte mais pesada do caso, eu vou avisar vocês. Vocês podem pular essa parte para assistir até o final, porque esse é um caso solucionado. O Kohli estudou na escola do vilarejo, ele não era um bom aluno, ele tinha dificuldades de aprender. Ele sai da escola no 5º ano, então ele nunca completou o ensino fundamental. E ele conta depois, em depoimento, que os homens mais velhos do vilarejo tinham ali forçado a ter relações com ele. Não sabemos se essa informação é verdade ou não, tá? Porque foi ele que contou. Bom, a família falou que ele era um bom garoto, os vizinhos falavam que ele era respeitoso com os mais velhos e ninguém viu nada fora do comum na personalidade do Kohli. E depois dos 13 anos de idade, o Kohli vai tentar uma vida melhor. Ele e o cunhado dele viajam para Nova Delhi. Essa viagem era uma viagem de 480 quilômetros de distância do vilarejo até Nova Delhi, então, né, uma viagem bem complicada. E chegando lá, então, o menino do interior vê aquela coisa, né, da cidade grande. Que para muitos psicólogos que analisaram esse caso aqui, acham que esse ponto aqui, ele deve ter tido aquele choque cultural muito grande, né? Mas então, lá em Nova Delhi, ele começa a trabalhar em um hotel e começa a trabalhar então como cozinheiro para algumas famílias. Bom, mesmo que ele estava lá na cidade grande, ele não perde contato com o vilarejo da onde ele veio não, tá? Porque ele viajava para lá constantemente e quando ele estava com aproximadamente 30 anos de idade, ele se casa com uma mulher lá do vilarejo. E como eles eram uma família muito pobre, é muito comum isso na Índia, de a mulher e o homem então se casam lá no vilarejo e o homem continua trabalhando na cidade grande, enquanto a mulher vai cuidar da casa, dos filhos e se eles tiverem animais também, gado e tal, ela fica cuidando de tudo isso na vila para ele. E foi assim que aconteceu com o Kohli mesmo, tá? Ele voltou lá para Nova Delhi e ficou morando lá por anos. Ele visitava a mulher dele uma ou no máximo 2 vezes por ano. E em 2002 nasce o primeiro filho dele, um menino, mas esse filho ele não vai sobreviver por muito tempo não, tá? Porque infelizmente ele vai perder a vida com 10 meses de idade. Agora no final de 2004 ali para início de 2005 vai ter uma transformação muito grande na vida do Kohli. Ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Mohinder Singh
Pander, que eu vou estar sempre chamando de Pander a partir desse momento, porque é assim que todo mundo conhece ele. Ele é um empresário e homem muito rico e respeitado ali na região. O Collie era o caseiro. Ele morava na casa do Pander, tinha um quarto no segundo andar onde ele dormia, e ele também tinha um lavabo, tinha uma entrada independente e outra entrada que dava acesso direto à casa. Então ele limpava, cozinhava e mantinha tudo em ordem. O chefe dele, o Pander, ele não morava ali. O Pander era também um homem casado e que tinha também um filho. O Pander morava em outra casa com a família dele, mas como o trabalho dele incluía muitas reuniões de negócios em outras partes da Índia e no exterior também, ele tinha essa casa em Noida, que fica perto do centro de Nova Delhi, para poder passar as noites ali enquanto estava cuidando dos seus negócios por lá. A casa era a D5, que muitos chamam de Bangalore D5, e fica no setor 31 de Noida. E apesar dessa casa estar ali numa área de classe média alta, muito perto da casa também fica uma área onde muitos trabalhadores, na sua maioria famílias muito pobres, viviam. Apesar do Pander ser um homem casado, quando ele ia para essa casa aí, ele fazia muitas festas por lá. Convidava os amigos e levava muitas damas da noite para lá também. Os vizinhos contam que as damas da noite entravam ali aproximadamente 23 horas e saíam durante a madrugada da casa, e que muitos dos moradores locais conseguiam escutar ali os barulhos da festa só passando ali pela frente da casa. Então essas festas eram constantes somente quando o Pander estava em casa, tá? Mas quando ele tinha os negócios para fazer em outras cidades ou no exterior, ele saía e a casa ficava vazia, e quem ficava ali sozinho naquela casa super luxuosa era o Collie. E agora que começa a parte muito estranha aqui da nossa história. Bom, nesse mesmo ano que o Collie se mudou para a casa do Pander, começam a acontecer muitos desaparecimentos de pessoas ali da região. Então, a cada 6, 7 semanas, desaparecia um menino ou menina daquele mesmo bairro lá pobre que a gente falou, que ficava ali muito perto da casa. E esses meninos e meninas que desapareciam tinham entre 3 anos de idade até 22 anos. O primeiro caso de desaparecimento ali foi em janeiro de 2005. Depois, no mês seguinte, nós já temos um outro caso que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2005, uma menina que se chamava Rimpa desapareceu nesse dia. Bom, passa mais um mês, nós temos um outro caso. Em março de 2005, uma outra menina de 5 anos de idade também desapareceu por ali. Bom, é claro que a família desses desaparecidos ia na polícia registrar um BO, mas aqui entra uma parte bem complicada, o preconceito. E eles contam que a polícia não dava bola ali pro caso deles, porque como eles eram muito pobres, ninguém dava muita atenção. Tem até o depoimento de uma das famílias que diz que no dia que foi registrar o BO de que a filha ou filho, acho que era filha, estava desaparecida, então a polícia chegou a falar para ela: olha, por que você teve tantos filhos se você é pobre? Você devia ter menos filhos para poder então cuidar deles. Bem complicado, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto no final do vídeo, tá? Então todas essas famílias que iam na polícia se sentiam assim sem chão, né? Sem a ajuda de ninguém. Mas vai acontecer um desaparecimento de uma outra menina e essa família, ela vai além, tá? Ela vai então brigar mesmo para que algo aconteça, para que seja investigado o caso. No dia 20 de junho de 2005, uma menina chamada Jyoti, que era filha de Jabulal, estava em casa com os pais. A família dela tinha um pequeno negócio na própria casa, uma lavanderia. Eles lavavam e passavam as roupas de clientes ali da região. Uma família também muito, mas muito simples. Só por essa foto aqui já dá pra perceber, né, gente? Olha ali o ferro de passar roupa que eles usavam. Esse vídeo aqui não é muito antigo, tá? Esse vídeo foi gravado, se eu não me engano, em 2008, 2009, porque na época foi feito um documentário aqui contando a história deles. Bom, mas continuando aqui então, eles estavam trabalhando em casa e precisavam ir levar as roupas de um cliente que ficava a algumas quadras de distância da casa da família. A Jyoti fala para os pais que ela pode ir lá. Então, ela sai às 10 horas da manhã com o pacote e chega próximo do horário do almoço e ela não tinha voltado ainda. Os pais ficam preocupados e a mãe sai de casa para procurar, enquanto o pai fica trabalhando na lavanderia. Então a mãe, desesperada, vai lá no cliente e o cliente fala: não, a Jyoti realmente esteve aqui, mas ela saiu, voltou para casa.
a mãe pega e faz o caminho exato que a agiote faria para voltar para casa. E no meio do caminho, ela vai perguntando para os comerciantes ali da região, né, vendedor de frutas e outro mercado e tal, se tinham visto a filha dela ou não. Ela percebe que num certo ponto ali do caminho, ninguém mais tinha visto ela. E aonde que ficava esse ponto? Então vamos analisar essa foto aqui. Esse ponto era perto dessa torre de água aqui. E é esse o local onde os meninos e as meninas desapareceram até então e vão continuar desaparecendo no próximo ano. Perto da torre de água fica a casa do Pander, que está aqui, ó. E só um detalhe, tá? Essa foto aqui, ela não é daquela época, ela é mais atual, mas aqui a gente já consegue entender a localização e aonde que elas estavam desaparecendo, né? A mãe da agiote, então, está ali procurando pela agiote, ela chega a passar pela frente da casa do Pander e ela encontra com o Collie que está no portão. Ela pergunta para o Collie, que aliás, o Collie conhecia a agiote, tá? Porque a agiote também trabalhava ali na casa do Pander, recolhia roupa, levava roupa para eles e tal, para passar e para lavar ali no pequeno negócio da família dos pais dela. Então, o Collie falou que não, ele não viu a agiote naquele dia. E a mãe continua nessa saga ali de tentar encontrar a filha. Ela chega a passar mais tarde e também no dia seguinte, também novamente na casa do Pander. E ela fala dessa vez com o próprio Pander, que estava sentado aqui nesse local. Lembrando, essa foto aqui também ela é mais atual, tá? Mas a mãe está apontando exatamente aonde que o Pander estava sentado. E nesse dia, ela também pergunta para o Pander, você viu a minha filha passando por aqui? E ele fala que não tinha visto a menina. Bom, mas voltando aqui, no dia que ela desapareceu mesmo, nas próximas horas, a família da agiote vai pedir ajuda a familiares que vão lá pro bairro procurar. Vizinhos e conhecidos também saem à procura dela e até mesmo alguns meninos que tinham bicicleta e motos saem pela cidade procurando pela agiote, mas nenhuma pista. Eles vão na delegacia e recebem o mesmo tratamento que as outras famílias receberam. Eles falam que, por eles serem pobres, eles sentiram que a polícia não iria investigar. Os pais da agiote ficaram tão arrasados nos próximos meses porque, além de estarem desesperados, eles foram também em médiums ou feiticeiros ou algo do tipo para pedir respostas. É claro que essas pessoas cobraram dinheiro deles, né, porque é o trabalho deles, mas o pai da agiote conta que eles deram falsas esperanças para eles. Falaram que a agiote estava perto, mas na verdade ela não estava. E tiveram outras pessoas também que pediram dinheiro para a família da agiote para procurar por ela. Lembrando que é um dinheiro que a família praticamente não tinha, tá? Porque nós estamos falando aqui de uma família quase que na miséria. Essa parte aqui me deixou muito revoltada, né? O quão má uma pessoa pode ser para se aproveitar de uma família desesperada nessa situação. Bom, mas agora voltando na nossa história do Collie, nesse meio tempo aí, o Collie vai ter mais um filho, dessa vez vai ser uma menina, e ele acaba voltando um curto período de tempo lá pro vilarejo dele, fica lá com a mulher e volta. Depois de um tempo, a mulher dele com a filha vão viajar lá para Noida, os 480 quilômetros, lembra? Só para ver ele, mas o Collie vai dar alguma desculpa e vai mandar, na verdade, a mulher e a filha voltar rapidinho lá pro vilarejo. Então, a gente já vê que algo suspeito estava acontecendo ali, né? E, ao mesmo tempo, os desaparecimentos ali na região aumentavam cada vez mais. Bom, 2005 até 2006... A partir do ano 2006 também continuava naquela mesma região ali perto da Torre de Água e em 2006 o número de desaparecidos já chegava a 20 pessoas. Uma pequena investigação da polícia começa ali a ser feita, eles chegam a colocar um carro policial ali naquela área para cuidar ali da região. Enquanto o carro policial estava lá, nenhum menino ou menina desapareceu. E no dia que a polícia tirou de lá, na verdade no dia seguinte, já teve mais um caso de desaparecimento, ou seja, a pessoa ou as pessoas que estavam fazendo isso já estavam de olho ali, só esperando a polícia sair para conseguir pegar mais um menino ou menina. E analisando o local onde tudo aconteceu, era na verdade um local perfeito para um monstro desse fazer isso, porque como aquela área ali tinha uma movimentação muito grande de meninos e meninas sozinhos na rua, porque as famílias nessa situação aí de extrema miséria, eles acabam usando os filhos para ajudar no trabalho também, né? Então, muitos desses meninos e meninas não estavam na escola,
complicado também. Vamos falar sobre isso no final do vídeo, tá? E também, então, eles acabavam fazendo esse trabalho para os pais e acabavam caminhando sozinho pelas ruas sem a supervisão de um adulto. Então, pensando nisso, seria muito fácil, né, para um monstro conseguir atrair um menino ou menina dessa sozinha ali na rua, indefeso. Mas mesmo que todo mundo estava pensando ali que não tinha uma investigação, nenhuma investigação, na verdade, da polícia ocorrendo, na verdade tinha uma pequena investigação, sim, em segredo. Segundo esse policial aqui, ele contou que estava encarregado de um caso que aconteceu em 2006, que era o caso da Payal, uma mulher de 20 ou 22 anos de idade. Bom, a Payal era uma dama da noite, tá? E o Pander era um dos clientes fixos dela. E no dia 6 de maio de 2006, ela recebe uma ligação do Collie. Então, às 4 horas da manhã do dia 7 de maio de 2006, ela sai de casa e é o pai dela que vai levar ela no portão para pegar o táxi, que na verdade não é um táxi, é esse carrinho aqui que é muito usado lá na Índia. Bom, o pai dela sabia que ela era dama da noite, não vamos julgar, por favor, tá? Porque esse pai aqui já sofreu demais e sofre muito até hoje. Bom, mas ele conta que a filha falou para ele que estava indo trabalhar para o Pander. Então, ele coloca ela nesse táxi às 4 da manhã e ela tinha um horário que geralmente ela voltava destes serviços. Vai passando as horas e ela não volta. O pai tenta ligar para ela, mas o telefone dela estava desligado. O pai fica preocupado, é claro, ele vai na delegacia e registra o BO, e esse pai falou que um policial falou para tirar ele da delegacia, que a filha dele tinha fugido com outra pessoa e que ele estava desperdiçando o trabalho da polícia. O pai fica preocupado e vai até a casa do Pander no próximo dia e ele fala com o Pander e o Pander fala para ele que ele não sabe. Bom, esse caso aqui, ele chama muita atenção da polícia porque ela desapareceu no mesmo local onde os outros meninos e meninas estavam desaparecendo, que era perto da caixa da água. Esse policial achou que poderia ajudar a solucionar o quebra-cabeça, porque esse caso tinha uma pista, uma esperança de que eles poderiam descobrir. A Payal era a única vítima que possuía um telefone celular. Então ele foi atrás do telefone dela, né? Aqui seria uma pista então para descobrir o que estava acontecendo por ali. Ele conseguiu realmente descobrir o que tinha acontecido com o telefone dela. O telefone dela tinha passado na mão de 6 pessoas diferentes nos últimos tempos ali. E esse policial conseguiu realmente recuperar esse aparelho e agora entra uma questão muito importante, tá, para essa investigação, que é o tal do número e-mail. Todo aparelho celular tem um código de 15 dígitos que é único de cada aparelho. Então, ele com esse código em mãos, ele manda o código para as empresas telefônicas de lá, porque quando você registra um chip, a empresa telefônica consegue ver em qual aparelho que foi colocado esse chip. Isso acontece na Índia, aqui na Turquia, onde eu moro, eu sei que tem como identificar, tá? Tem como fazer essa identificação, não sei se isso acontece no Brasil também, mas enfim, tem como saber então quem que usou exatamente aquele aparelho celular. Então ele manda esse e-mail e alguns dias depois recebe a resposta, né, de várias empresas, e uma das respostas aí dessas empresas chamou muito a atenção dele, porque uma das pessoas registradas ali nesses chips de celular que colocou dentro desse aparelho que era da Payal era o Surinder Collie. Isso mesmo, o homem que trabalhava na casa do Pander. E agora, nesse ponto, começa uma confusão muito grande ali no setor 31. Lembra onde tudo aconteceu? Bom, as fontes aqui da internet, é difícil de pesquisar esse caso, tá? Foi bem complicado para mim pesquisar. Muitas fontes falam que foi realmente a polícia que conseguiu ali achar esse telefone e que começou realmente a investigar o caso, e outras fontes falam que não, que quem conseguiu descobrir foram os próprios residentes ali da região. Por quê? O próprio pai da Giote, lembra a menina que era filha dos dois que tinham a lavanderia? Ele estava desconfiado ali de que tinha alguma coisa estranha na casa do Pander. Então, ali do lado da casa do Pander tinha um esgoto a céu aberto. E por ali também tinha muito lixo na região. E ele pediu para alguns meninos dar uma olhada no que tinha aqui naquelas sacolas de lixo que estavam ali. Bom, a própria população, então, dali, naquela mesma semana que o policial fala que conseguiu ali desvendar o caso, eles encontraram naquelas sacolas de lixo restos de pessoas. Sim, encontraram ossos ali.
Assim que a primeira pessoa achou as partes ali, mais pessoas pularam ali no esgoto e cada vez eles encontravam mais e mais restos. E com todas essas informações e mais as informações de que o Collie usou o telefone da Payal depois que ela desapareceu, a polícia prende o Collie e o Pander no dia 29 de dezembro de 2006. Ao mesmo tempo, a polícia foi investigar a casa do Pander. Na parte de trás, onde tem uma espécie de jardim e muito lixo que a própria população jogava ali, e o Collie também, eles encontraram cabeças, tá? A maioria delas eram de pequenos e estava ali num estado, né, de decomposição muito avançado, porque muitas delas já estavam ali por aproximadamente 2 anos. Bom, a polícia começou a interrogar o Collie e o Pander em separado. Nenhum dos dois assumiu a culpa de início, mas eles insistem e o Collie acaba falando que tirou sim a vida da Payal. Ele até informou onde estava a bolsa dela, que foi reconhecida pelo pai da Payal. Encontraram também os restos dela ali do lado da casa. Então, nesse ponto aqui, a polícia já tinha encontrado os restos de 19 pessoas. Algumas fontes falam que eram 19, outras falam que eram 16, tá? Mas é um número bem alto, né? Isso aqui tudo num período ali de 2 anos. E a perícia confirmou que as pessoas que foram encontradas ali tinham entre 3 e 21 anos de idade, sendo que somente 4 delas eram maiores de 15 anos, tá? O restante eram tudo bem pequenos. Então ali estava confirmado que os filhos e filhas daquelas famílias que estavam desesperadas tiveram um fim dentro daquela casa, porque também a perícia encontrou próprios pertences ali, né, de alguns pequenos, que foi reconhecido pelas próprias famílias das vítimas, e todos começaram a chamar aquela casa ali então de a Casa dos Horrores. Agora ficava uma dúvida para a polícia, né? Será que foi o Collie que fez tudo isso sozinho? Ou será que ele teve a ajuda do Pander? Ou será que foi o Pander que mandou ele fazer? E nesse meio tempo também começa uma parte muito, mas muito triste da história, porque assim que a polícia estava ali investigando o local, né, a perícia estava ali encontrando os restos e tal, as famílias ali da região ficaram sabendo que possivelmente os filhos e filhas poderiam estar ali, e as próprias famílias foram lá na casa com a foto dos filhos e perguntando para a polícia desesperada e para as pessoas que estavam lá dentro se tinha algum pedacinho dos filhos deles por lá. Essa parte aqui é bem difícil, gente. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento desses pais e dessas mães. Bom, nessa confusão ali, que os pais e as mães então estão ali na frente da casa tentando, né, encontrar os pedacinhos, eles começam também a se revoltar muito, né, porque já descobriram ali que tinha acontecido parte desse horror. Isso aqui vai ficar muito pior depois, tá, gente? Essa é só o início da história. Bom, eles descobriram então o que estava realmente acontecendo ali na Casa dos Horrores. A população começa a ficar muito revoltada e eles começam ali a tentar abrir o portão, e nessa de tentar abrir o portão eles realmente conseguem entrar, e a população começa a quebrar toda a casa ali por fora, começa a jogar coisa nas janelas, começa a quebrar o carro que estava na garagem, e no meio dessa confusão toda também a polícia consegue tirar, porque lembrando que aquilo ali era uma cena do crime, né, tem que ser preservada, consegue tirar todo mundo dali, e a parte de dentro da casa realmente ela foi totalmente preservada, e ali a parte de fora algumas coisas eles perderam ali de evidências, mas a investigação continuou. E mais uma confusão ainda vai acontecer, porque como o Pander era um homem muito rico e as famílias das vítimas eram pobres, todos desconfiavam que ele poderia subornar a polícia para sair livre. Lá na Índia tem um departamento da polícia especial que se chama CBI, acho que seria como o FBI ou como a Polícia Federal do Brasil. E muitos ali do bairro se reuniram, aproximadamente 80 pessoas se reuniram e foram pedir para que o caso fosse passado para o CBI investigar. E realmente o CBI assume as investigações no dia 10 de janeiro de 2007. E as pessoas estavam certas, tá? Porque alguns dos policiais que estavam envolvidos na primeira investigação, eles foram suspensos de seus cargos por atividade suspeita. Agora, lembrando que na delegacia nós já temos o Collie e o Pander lá que estão sendo interrogados, e demorou muito tempo para eles começarem a falar. A polícia até usou um soro da verdade neles, e depois de um tempo é o Collie
Collie que começa a confessar e explicar exatamente como tudo acontecia. Ele confessa ter tirado a vida de várias meninas, um número aproximado de 20 vítimas, e também tirou a vida de alguns meninos, mas ele falou que fez isso porque ele se confundiu, achou que os meninos eram meninas. E agora, aquela parte do vídeo que eu falei para vocês que vai ser bem complicada de contar e ainda muito mais complicada para vocês escutarem, tá? Se quiser, pula essa parte aqui, uns 5 minutos para vocês escutarem o final, porque esse é um caso solucionado. Então, o Collie falou que ele ficava ali no portão da casa e quando ele via uma menina que ele queria, ele oferecia balas, doces para ela, ou então oferecia algum trabalho para fazer dentro da casa e assim essa menina entrava. Lembrando que teve alguns meninos que entraram também, mas ele se confundiu, né? E então eles usavam sempre um lenço, essas meninas, né? E com o próprio lenço ele enrolava aqui até parar de respirar. Algumas delas ainda estavam inconscientes e ele então forçou ali a ter relações, só que ele acabou não conseguindo, colocou o lenço de novo até terminar mesmo, e mesmo assim ele foi ali em cima do corpinho e se satisfez. Outras delas ele acabou ali pela primeira vez mesmo, né, tirando a vida, e mesmo assim também ele tinha esse desejo assim de se satisfazer mesmo depois da pessoa partir. Depois disso ele levava ela para o banheiro que tinha no segundo andar da casa e lá ele separava as partes e pegava alguns pedaços e ia para a cozinha, cozinhava e se alimentava. E também teve algumas ocasiões que não foi só ele que se alimentou daquilo ali, mas também ele serviu para o Pander e para os seus convidados nas festinhas também. E depois daquilo, o que ele fazia realmente para se livrar ali dos pedaços? Bom, ele separava tudo, né, claro, né, e essa parte de cima ele jogava por essa janela aqui da casa, que acabava caindo num tipo de jardim onde tinha ali, e essa parte estava em uma sacola plástica que ele fechou ali bem apertada, e em cima daquilo ele jogava mais lixo para tentar disfarçar o cheiro, e as outras partes ele acabava jogando no esgoto onde foram encontradas. E esse depoimento que ele deu, contando como ele se alimentava e tudo, ele foi transmitido na TV da Índia, porque realmente foi feito um vídeo do depoimento dele e isso deixou o país inteiro muito, mas muito revoltado. Mas será que o Pander estava envolvido? Tem uma parte do depoimento do Collie que ele fala do dia da Giote, a filha do casal que tem uma lavanderia. O Pander estava em casa nesse dia e o Collie fala que ele deixou a Giote no chão do banheiro do segundo andar da casa desde a manhã até o final da tarde. E ele ainda fala que o chefe estava em casa e ele fala, olha, não sei, mas ele pode ter visto a Giote no banheiro, porque ela ficou por lá um bom tempo. E agora lembra da mãe da Giote que estava procurando por ela desesperada? Ela chegou e ir ali na casa, perguntou pro Collie, que falou que não tinha visto, e depois ela encontrou o Pander ali na frente também, então o Pander estava na casa naquele dia, tá? E o Pander também falou que ele não viu a menina. Então agora nós vamos lá para o depoimento do Pander. Ele também recebeu o tal soro da verdade. Ele chegou a falar do depoimento dele que ele pediu algumas vezes que o Collie encontrasse damas da noite para ele. E ele realmente fazia isso porque a polícia investigou as damas da noite que frequentavam a casa do Pander no passado, mas todas elas eram maiores de 18 anos. E sim, o Pander tinha 55 anos quando foi preso, então já é bizarro, né? Ele contratar meninas dessa idade. A polícia investigou o computador dele e realmente tinha muito conteúdo adulto nas buscas do computador, mas nada que incluía menores de 18. Depois a polícia olhou o registro do telefone do Pander para saber a localização do telefone dele no dia em que os meninos e meninas desapareceram. O dia da Giote ele realmente estava em casa, mas em alguns dos outros casos ele não estava. O dia do desaparecimento da Payal, lembra? A dama da noite que era cliente fixa do Pander. Esse dia que ela desapareceu, ele não estava em casa realmente.
Um dia antes do desaparecimento dela, ele tinha ido para Chandigarh, que fica aproximadamente 250 quilômetros de distância. Isso foi confirmado pela localização do telefone dele e também por testemunhas, porque ele foi no funeral do pai dele. E ele retornou no dia seguinte. Acredita-se que ele retornou algumas horas somente depois do Collie ter tirado a vida da Payal. E teve um outro caso, que foi o caso da Rimpa Haldar, que desapareceu no dia 8 de fevereiro de 2005. Esse dia, o Pander não estava nem na Índia, tá? Ele estava na Austrália. Tem o registro no passaporte dele. Ele entrou na Austrália no dia 22 de janeiro de 2005. Foi uma viagem de férias com a família. E ele sai da Austrália no dia 27 de fevereiro de 2005, 19 dias depois do desaparecimento da Rimpa. Muitos dos desaparecimentos, realmente, ele não estava na casa, mas mesmo assim, ninguém conseguia acreditar que ele não tinha nenhuma conexão, porque eram 19 pessoas, pedaços que estavam ao redor da casa dele, até onde ele não sabia o que estava acontecendo na própria casa. Muitos testes psicológicos foram feitos nos dois, teve a história de um desenho também, porque a psicóloga que estava ali também encarregada desse caso, ela pede para cada um deles fazer um desenho de uma pessoa. E nesse teste aí que eles fazem, a maioria das pessoas consideradas normais, elas desenham a sua própria pessoa, né? Então, eu desenharia eu mesma, uma mulher, né, de 43 anos e tal, de idade, mas no caso deles, o Pander, ele desenhou uma mulher de aproximadamente ali de 18 a 20 anos de idade, então, que era mais ou menos a idade das damas da noite que ele contratava. E no caso do Collie, ele desenhou uma menina de ali 5, 6, 7 anos de idade, que era ali a faixa etária, mais ou menos, das maioria das meninas que foram encontradas naquela casa. Bom, no final das contas, a polícia apresentou a confissão do Collie, que foi gravada em vídeo, e também apresentou a confissão do Pander, que não tinha vídeo, tá? Mas tinha um documento assinado pelo Pander, que ele realmente tinha pedido para o Collie trazer damas da noite, e que ele teria, então, forçado ali uma relação com elas, e depois ele pediu para o Collie se livrar delas, porque se ele não fizesse isso, aquilo poderia sair em público, e seria um problema para ele, porque ele era um empresário ali muito respeitado na região. Mas lembrando aqui que essa confissão aqui do Pander foi só um documento ali que ele assinou. Isso aqui também vai ser um problema que vai ser apresentado na hora do julgamento e eu já vou explicar para vocês, tá? Bom, a população tinha entendido então que o Pander que mandava e o Collie, como seu funcionário, teria feito o serviço final e ainda serviu a comida para o Pander e para os seus convidados. Então, imagina um homem rico que fazia o seu funcionário fazer aquelas coisas. Essa era a notícia que saiu nos principais jornais da Índia. Isso aqui deixou todo mundo realmente muito, mas muito chocado. Bom, um tempo depois vai iniciar os julgamentos. Então, todos os casos, eles vão ser julgados em separado, tá? O primeiro caso a ser julgado vai ser o da Rimpa Haldar, que tinha 14 anos de idade. E lembrando que esse caso aqui foi aquele que o Pander não estava em casa, ele estava na Austrália. Mas o advogado da família da Rimpa alegou algo que poderia ter acontecido. Bom, os restos dela foram encontrados ali na casa, né? Então o advogado falou, tá, tudo bem, ele não estava lá, ele estava na Austrália quando tudo aconteceu, mas quem diz que ela perdeu a vida naquela época? Porque ali, como eles encontraram esses restos, não tinha como determinar o dia exato que a pessoa perdeu a vida. Então o advogado falava, tá, ele podia ter segurado a Rimpa dentro da casa até o Pander voltar, e daí quando o Pander voltou, poderia então ter ali forçado algo com ela, e o Collie então teria terminado o serviço. Outra coisa que o advogado ali das famílias também vai falar, não só nesse julgamento, mas nos outros também que vão ser julgados em separado, vai ser que, tá, tudo bem, o telefone celular dele, a localização, estava em outro lugar. Mas quem pode provar, então, de que ele não deixou esse telefone realmente em outro lugar, foi para casa para fazer as coisas e depois pegou esse telefone? Também é uma opção, né? Agora, outra coisa aqui que a defesa alegou foi o tal do documento que o Pander assinou lá com a confissão dele. O Pander falou que ele não confessou nada, tá? Que ele
foi muito machucado durante ali o processo, né, do interrogatório, o que é muito comum de acontecer lá na Índia, tá? Isso aqui não é nada escondido, pelas fotos mesmo a gente dá para ver que eles estavam realmente sendo machucados ali pela polícia. E ele falou que nesse processo, então, ali, eles acabaram dando 2 documentos em branco para ele assinar, que ele não sabe o que que era, e ele acabou assinando porque estava ali com medo dos policiais. E esses documentos chegam a ser, então, a confissão dele, que na verdade ele fala que é mentira, que ele não confessou nada, que ele não tinha nada a ver com aquilo. Bom, mesmo assim, então, mesmo o Pander não estando na casa e tal, tudo isso aconteceu ali no julgamento, o juiz, no final, vai considerar, sim, os 2 culpados, o Collie e o Pander também. E a sentença deles vai sair em setembro de 2009. Cada um deles recebeu a pena capital por esse primeiro caso. E além disso, também eles tiveram que pagar uma multa ali, né, para o governo. Então estava ali mais ou menos marcado que os 2 iam ser pendurados, mas eles acabam apelando aí a essa condenação. Eles vão apelar para a Suprema Corte vai confirmar a pena capital para o Collie, mas o Pander não vai receber a pena capital, porque em fevereiro de 2011 a Suprema Corte vai alegar falta de provas que confirme que o Pander fez parte desses horrores. Ele vai receber o direito de pagar uma fiança e aguardar o julgamento em liberdade. E depois do Pander ser libertado, vai acontecer uma confusão maior ainda lá no setor 31, porque as próprias pessoas que moravam ali na região vão colocar fogo lá na Casa dos Horrores. A casa está totalmente abandonada até hoje. Essas são as fotos de alguns anos depois, e os moradores da região falam que a Casa dos Horrores parece uma casa mal assombrada. Eu consegui também encontrar uma foto no Google, no Street View. Essa foto aqui, que ela é de 2020, e é assim que a casa está atualmente. Quanta coisa que aconteceu lá dentro, né? Mas essa história não acabou, porque nos próximos anos vai acontecer os outros julgamentos dos outros casos. Então, o Pander, ele estava livre lá, aguardando o julgamento em liberdade. Foi feito até um documentário que foi ao ar em 2017, que eu já vou falar o nome para vocês do documentário certinho, tá? Mas essas são as fotos do documentário, e ele estava morando com o filho e a sua mulher nessa casa aqui, mas pouco tempo depois o Pander foi preso novamente, em julho de 2017, pelo caso da Pink Sarkar, uma mulher de 20 anos. Os 2, o Collie e o Pander, receberam a pena capital por esse caso. Bom, alguns dos casos ali, eles não foram julgados até hoje, tá? Mas nos outros que foram julgados, o Collie, ele vai receber a pena capital na maioria deles. O Pander vai ser inocentado em alguns deles, outros não. O Collie vai conseguir apelar alguns dessas sentenças ali de pena capital, ele vai conseguir passar de pena capital para prisão perpétua, mas ele vai continuar ainda com a pena capital em alguns dos casos. Então, o Collie está até hoje no corredor, esperando pelo menos uma pena capital a ser cumprida, e o Pander também, ele está na prisão, ainda ali aguardando novos julgamentos e aguardando as suas apelações. Parece que o Collie realmente ele vai ser pendurado em alguns anos por esses horrores aqui que aconteceram, mas o Pander, ele pode ser libertado, lembrando que ele tem muito dinheiro, né? Ou então ele vai passar a vida inteira na prisão. Eu não acredito que ele seja, não, pendurado, tá? Por esses casos aqui que aconteceram. Bom, a mulher do Collie, ela também foi entrevistada por aquele mesmo documentário lá. Essas são as fotos aqui. E, tem um detalhe aqui sobre a mulher dele, é que 5 dias antes do Collie ser preso, ela deu à luz a um menino, a um filho dele que ele nunca viu na vida. A mulher do Collie é uma mulher muito forte. Ela falou que chorou muito, mas que as lágrimas deveriam ir para as meninas, para os meninos, para as mães e para os avós. E ela ainda fala que quem for responsável por isso, por todos os horrores que aconteceram dentro daquela casa, que essa pessoa então deva ser realmente destruída. Eu assisti até uns outros vídeos, eu acho que foi no canal do Beto Ribeiro, uma coisa que me marcou muito, que ele falou num vídeo, e eu acredito nisso também, né? Nesses tipos de casos aqui, não são só as próprias vítimas que perdem, né, a sua vida, mas os outros envolvidos também, os pais e das mães, né, de todos esses meninos e meninas que desapareceram, né. Lembrando lá no começo do vídeo que eu falei para vocês que teve um policial que falou, né, para eles que vocês não deviam ter tido muitos filhos porque vocês são uma família muito pobre e tal.
Muito complicado falar isso, né, para um pai e uma mãe desesperados. Eu até eu acredito que realmente a gente tem que ter algum programa de educação, na própria escola mesmo, né, para ensinar as pessoas sobre finanças, né, sobre a quantidade de dinheiro que você gasta, né, em cada filho. Acredito nisso, que deva ter algum programa assim para poder ensinar as pessoas que não é fácil de colocar um filho no mundo, mas lembrando que depois que a pessoa, né, já foi mãe, já foi pai, independente da sua condição social, não é algo que se fale para um pai e para uma mãe, né? Olha, a culpa é sua porque você fez filhos demais. Não, a culpa é daquele monstro que está solto e a culpa é de você, policial, que não fez sua investigação, porque se tivesse investigado esse caso corretamente, esse monstro estaria na cadeia e não ali à solta, fazendo mais e mais vítimas. Se eles tivessem realmente investigado esses casos ali, nas primeiras, né, meninos e meninas que desapareceram exatamente no mesmo local, ali perto da torre de água, lembrando, era muito perto da casa ali do Pander, eles poderiam ter parado o Collie ou o Pander, se ele tiver envolvido também, e ali então terminava esse sofrimento e não precisavam perder, né, 20 pessoas perderem a vida. Então não foi culpa dos pais que tiveram filhos demais, foi culpa da própria polícia que não investigou. Essa é a minha opinião, deixa a opinião de vocês aqui embaixo, tá? Outra coisa também que eu quero aqui indicar para vocês são os documentários que eu assisti aqui para trazer esse roteiro aqui para vocês hoje, que sem esses documentários aqui eu não ia conseguir todas essas informações. É claro que eu pesquisei muitas coisas na internet, mas novamente é muito difícil de pesquisar esses casos aqui, principalmente os casos que acontecem na Índia, porque muita coisa que sai na mídia, na verdade, era mentira, tá? Então, eu geralmente me baseio muito nos documentários. Bom, tem esse documentário aqui que eu quero indicar para vocês, que, se eu não me engano, foi feito pela BBC News. É um documentário que a gente encontra dublado em português aqui mesmo no YouTube, tá? Então, tira um print da tela aqui, se você tiver interesse de assistir. É muito interessante para assistir também. Mas um outro documentário que eu tirei ainda mais informações e que eu achei muito mais completo é esse aqui. Agora, só uma coisa sobre esse último documentário aqui, apesar de ele ser muito bom, ele tem muitas informações, eu acho que eles ali puxaram a cordinha para os policiais e também para o Pander, tá? Porque nesse documentário eles fazem tudo para mostrar que o Pander é inocente e que a polícia fez um bom trabalho. Mas enfim, assistam, depois vocês me contem aqui nos comentários, tá? Volta aqui no vídeo, depois que vocês assistirem o documentário, e me conta aqui o que vocês acharam. Outra coisa aqui, falando sobre o sofrimento, né, dos pais e das mães também, é o pai da Payal, lembra da Dama da Noite? Ele foi muito criticado também por muitas pessoas, porque ele sabia ali né, das atividades da filha e tal. Eu não vou julgar, gente, eu não vou julgar mesmo, porque esse pai sofreu demais. E esse pai, na verdade, o caso da Payal foi o caso que levou a polícia realmente encontrar o Collie lá com o telefone celular dela e tal, né? Então, o pai da Payal, ele fez, na verdade, uma estátua na casa dele, da filha dele, e ele falou que no coração dele, ele sente que ela morreu, mas ela salvou muitas almas. E se isso não tivesse acontecido com ela, muitos outros meninos e meninas também iriam acabar perdendo a vida, porque essa história não iria acabar ali se a polícia não tivesse encontrado, então, o telefone dela. Essa é uma história muito, mas muito chocante, né? Novamente, deixou muitas pessoas, mas muitas pessoas sem vida, praticamente, né? Porque não foram só as vítimas que perderam a vida, mas a família das vítimas também. Bom, agora, antes de acabar o vídeo, por favor, sempre escutem os alertas que eu trago aqui no final, tá? Porque todo vídeo que eu trago aqui no canal, a gente tem uma mensagem, né? Tem uma lição que a gente aprende. Primeiro, não deixe seus filhos na rua de forma nenhuma. Lembrando, eu não estou culpando a família das vítimas, tá? Mas eu estou mostrando que isso tudo pode ser, sim, evitado por nós, né, que somos adultos. Se você está precisando ali de um leite, um pão, alguma coisa para comprar na sua casa, não envie o seu filho, em hipótese alguma, na esquina para comprar um pão para você. Vá você mesmo, tá? Pega o dinheirinho, vai lá, sai de casa, compra o que você tiver que comprar. Se quiser, leva o seu filho junto, é claro, mas depois volta para casa, não deixe
o seu filho, a sua filha na rua sozinho de jeito nenhum, porque o mundo hoje em dia está muito perigoso. Outra coisa também é que eu vou passar para vocês aqui novamente um código muito importante que foi inventado por uma organização canadense. Eu já mostrei isso aqui nos outros vídeos e vou continuar mostrando, que é para a gente divulgar para mais pessoas ficarem sabendo desse código aqui. Bom, essa organização então inventou esse código para a gente ensinar para os nossos filhos e filhas. Você conversa com seu filho, com sua filha de qualquer idade, tá? De uma forma muito calma, é claro, sem apavorar, e fala: olha, se alguém, por acaso, algum dia, né, te pegar na rua, primeiro, não aceite bala de ninguém, mamãe compra bala para você. Quer chocolate? Eu compro para você. Não pegue nada de nenhum desconhecido, mas se algum desconhecido te pegar na rua, no shopping, em qualquer lugar, começar a te levar para algum lugar, então você faz isso, você fecha a sua mãozinha aqui, coloca o dedão para dentro e faz esse sinal aqui, tá? Para você pedir ajuda para as outras pessoas poderem te resgatar. Esse vídeo que eu tô passando aqui para vocês, que viralizou em muitas redes sociais para alertar as pessoas, para poder ensinar aos seus filhos como fazer. E lembrando que esse código aqui, ele não está sendo ensinado para os bandidos também, tá? Quando você tiver essa conversa com seu filho, peça para ele: olha, quando a pessoa não estiver olhando, né, quando ele estiver de costas, você faz isso escondido, tá? Porque se alguém ver, né, essa pessoa então vai ver que você está em perigo e vai chamar a mamãe e a mamãe vai te pegar. Passa essa informação para frente, tá? Eu sei que esse código ele não é muito usado no Brasil, mas ele já é usado em muitos países e já salvou muitas vidas até hoje, tá? Esse código é muito usado no Canadá, Estados Unidos e na Rússia também eles usam bastante. Mas a organização pede para a gente espalhar para todo mundo, para que esse seja um código universal, para que todas as crianças do planeta saibam como fazer para pedir ajuda e para que as pessoas também que estão ali, né, os adultos, saibam identificar esse código. E se você vê alguém fazendo isso, né, acione a polícia imediatamente e pegue esse menor e proteja ele, tá? Porque sim, ele está em perigo, infelizmente. Então vamos ajudar, vamos tentar então espalhar mais e mais essa mensagem para todas as pessoas, tá bom? Se você puder, compartilha esse vídeo aqui para mim, por favor, principalmente por causa desse código aqui do final. Se você quiser também, procura o próprio vídeo aqui no YouTube, tá ensinando o código, espalha nas suas redes sociais. Se você ficou aqui até o final também, não esquece de curtir o vídeo para mim, porque me ajuda bastante na divulgação do canal aqui. Cada vez que você curte o vídeo, o YouTube entende então que esse assunto aqui é relevante e acaba apresentando, né, esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas aqui ficam assistindo e sabendo como se proteger, tá bom? E também, se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.